É verdade, Senhor. Tu és nosso abrigo, a nossa torre forte, Senhor. É o nosso consolo, o nosso amigo. E nós queremos começar nessa noite, Senhor, reconhecendo, Deus, a Tua magnitude, quanto és excelso, absoluto, magnificente. Tu estás acima de querubins. Tu estás acima, Deus, de principado, potestades. Tu és o nosso Deus. E nós queremos reverenciar, Senhor, a Tua pessoa, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Obrigado, Jesus, porque as músicas já falaram para o nosso coração. E agora, Senhor, os textos da Tua palavra venham falar para o nosso coração também, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui na quarta-feira da vitória, né? Isso é com a Cecília Malafaia, né? Na quarta-feira da vitória, não. Vitória é todo dia, né? Vitória em Cristo é todo dia. Nós estamos aqui na quarta-feira da quarta armadilha espiritual, onde nós vamos relembrar um pouco o que nós já temos aprendido ao longo da caminhada. Você que está nos visitando, que está vindo pela primeira vez na série Armadilhas Espirituais. Na primeira semana, nós demos como introdução a Guerra dos Desejos. Na segunda semana, nós vimos na oportunidade a armadilha espiritual que Jacó praticou, né? Ele usou meios carnais para obter bênçãos divinas. Na terceira semana passada, nós aprendemos um pouco com a vida do sacerdote Eli, que ele falhou por ser fraco. Ele foi fraco no seu ofício sacerdotal. A sua fraqueza o levou ao pecado de omissão com relação aos seus filhos. E hoje à noite, na quarta-feira da quarta armadilha espiritual, nós vamos falar um pouco sobre Sansão, que apesar de ter sido um homem carismático, porém sem caráter. Eu queria introduzir essa mensagem lendo uma história que eu tirei de um livro que eu li, depois no final eu vou falar qual é o livro, e fala justamente de um pastor carismático. Nós encontramos muitas pessoas carismáticas, né? Bondosas, gente boa, né? Gente fina, como a gente fala, né? Mas sem caráter. Podemos encontrar pessoas até cristãs, né? Que deveriam viver uma espiritualidade, mas, porém, com o caráter fraco, ou falho, né? E a história é a história de um pastor carismático que passou por uma situação. Escute a história que eu vou ler. Sara, uma mulher na casa dos 50 anos, vinha frequentando há vários meses a igreja onde sou pastor. Isso aqui é a história do pastor. Seu marido, Geraldo, mostrava um desinteresse total por assuntos espirituais. Ele não queria saber nada de Bíblia. Certa noite, minha esposa Laura e eu, o pastor falando, fomos convidados para jantar na casa desse casal. Quando chegamos na casa deles, Laura imediatamente foi fazer companhia a Sara na cozinha, coisa de mulher, né? Geraldo e eu ficamos na sala conversando. Em breve, descobrimos um interesse comum, caçadas. Então, discutimos assuntos tais como velocidade do tiro, peso das balas e técnica de recarreagem de cartucho, e etc. De repente, ele olha para mim e diz: você não gostaria de caçar coelhos comigo daqui a 2 semanas? Ele respondeu: seria ótimo. Respondi, pensando na oportunidade de termos relacionamentos íntegros e verbalizar a minha fé e também aliviar a agenda sobrecarregada. A seguir veio a pergunta crucial: você tem licença para caçar? Claro, respondi rapidamente o pastor. Na verdade, eu não tinha a licença. Nem tinha intenção de tirar uma, nem de gastar $20. No dia marcado, entrei no carro de Geraldo,
às 4 horas da manhã, para irmos à nossa caçada. Depois de conversarmos alguns longos minutos, ele perguntou: onde está a sua licença de caça? E instantivamente, comecei a bater os bolsos, estou lembrado como é? Como se estivesse procurando. Que coisa, disse eu, devo tê-la deixado em casa. Eu, particularmente, não esperava que ele iria considerar uma perca de tempo os 40 minutos extras necessários para voltar ao seu apartamento. Mas não foi essa a intenção dele. Em vez disso, declarou: tudo bem, vamos buscar em sua casa. Chegando em minha casa, agora o pastor falando, tive uma ideia de encontrar a licença do ano passado e colocá-la no envelope de plástico. É claro que ela tinha uma cor diferente. Eu não podia deixá-lo me apanhar numa mentira. Caso contrário, ele nunca mais iria à minha igreja e eu seria motivo de riso por trás das portas. Tipo assim: Sara, você vai ouvir de novo aquele pregador hipócrita e mentiroso? Ao chegarmos em casa, procurei furiosamente em minha gaveta e não consegui achar a licença do ano passado. Olhei para o relógio, 5 minutos tinham se passado. O que vou fazer? Lembrei, pus a mão na cabeça e pensei: quando tudo mais falhar, diga a verdade. Voltei ao carro e disse: Geraldo, eu menti para você. Eu não tenho licença de caçar. Por favor, perdoe-me. Andamos durante uns 10 minutos sem falar. Comecei a pensar: que droga. Que idiota eu fui. Por que não tive a coragem de contar desde o começo? Sou um péssimo pastor. Minha credibilidade, aos olhos dele, virou pó. Ele finalmente quebrou o silêncio, dizendo: vamos pegar licença numa loja de esporte que fica no caminho. Não fiquei preocupado com o que aconteceu. Tudo vai acabar bem. Aliás, ele falou: não fique preocupado com o que aconteceu. Tudo vai acabar bem, disse o Geraldo. Essa foi a sua maneira de aceitar as minhas desculpas. Depois passei a me sentir culpado, mesmo depois de ter pedido e recebido perdão, tanto de Deus como do Geraldo. Eu estava mais preocupado com a opinião de Geraldo sobre mim do que a Deus, do que é com Deus. Porque sucumbi à velha mentira de tentar encobrir uma mentira com outra maior. Essa história aqui é a história que está num livro chamado Como Conviver com Sua Consciência Sem Enlouquecer, que eu li há muitos anos, né? É uma história atual, porque esse episódio aqui é uma história que talvez você está aqui, você tenha passado, né? A mentira, a pequena mentira, que é falha de caráter, às vezes, e você acaba querendo alimentar, mas chega um momento que você vai acabar falando a verdade. Quando, na verdade, você poderia, já de início, já começar com a verdade. Não custava nada ter dito assim: olha, eu não tenho licença. Pronto, vamos providenciar uma, ou então eu não posso ir enquanto não tirar. Coisas dessa natureza. Porém, muitas vezes, apesar da pessoa ser gente boa, de bom caráter, aliás, de um bom carisma, mas, porém, age sem caráter. E a vida de Sansão reflete justamente uma pessoa que foi uma pessoa carismática, uma pessoa que era querida, uma pessoa que era famosa, uma pessoa que tinha tudo na vida dele para não passar o que ele passou. Porém, por falha de caráter, ele escorregou na maionese. Ou seja, ele caiu na armadilha espiritual de viver uma vida carismática, porém sem caráter. E essa é a ministração dessa noite. E a palavra de Deus, amados, nós encontramos em diversas passagens da palavra erro de homens e mulheres que tinham tudo para viver uma vida abençoada diante de Deus e, por motivos fúteis, deixaram de receber tão gloriosa benevolência do Senhor. Olhando, por exemplo, a vida de Sansão. A palavra de Deus, no livro ou na Bíblia, no livro de Juízes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16,
nós vemos que Israel estava há 40 anos sendo pressionado pelos filisteus. Então, foi nessa época que Deus enviou, chamou, convocou o filho de Manoá, cujo nome era Sansão, para libertar a nação dos israelitas das mãos dos filisteus. E é nesse contexto que eu queria meditar sobre a vida de Sansão. Por sinal, a palavra Sansão, a palavra hebraica, que quer dizer o homem do sol, ou seja, radioso, pequeno sol. Ele era filho de Manoá, da tribo de Dan, natural de Zorá. Desde que ele nasceu, ele foi conceituado, chamado para ser nazireu. Nazireu em hebraico quer dizer consagrado ou separado. O voto de nazireu exigia que o homem ou a mulher se submetesse ou se abstivesse, submetesse, né, a algumas leis, a algumas regras, dentre elas, se abstivesse de bebidas fortes e todo o produto da vinha. Ele não era só o vinho, né? Qualquer produto da vinha, inclusive o próprio fruto, ele tinha que estar abstêmio, né? Estar abstêmio. Ele também tinha como ordem não raspar a cabeça, pelo contrário, ele tinha que deixar que o cabelo crescesse livremente. Ele não podia tocar em cadáver, mesmo que fosse um parente próximo. Ele tinha que cumprir o voto de nazireu, que era feito pela mãe quando ele ainda era pequeno. Então, o voto de nazireu não era feito pelo próprio nazireu, mas pela a sua mãe. E a lei do nazirado, nós vimos em Números capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. E o voto do nazireu, geralmente, ele era ou por um certo tempo ou para a vida toda. No caso de Sansão, ele era alguém que tinha o voto de nazireu por toda a vida, porque a mãe dele havia feito esses votos. Por exemplo, Sansão, a palavra de Deus em Juízes capítulo 3, do versículo 2 a 5, a gente vê no versículo 2, dizendo assim: havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, como eu já falei, cuja mulher era estéril e não tinha o quê? Filhos. Do versículo 3, apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas. Agora, esse voto aqui era para a mãe, porque antes da criança nascer, a mãe do nazireu tinha que cumprir alguns votos do nazireu. Por isso, a orientação de Deus para a mãe do garoto era assim: agora, pois, guarda-te, não bebes vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, enquanto o garoto não nascesse. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça, olha aqui, não passará o quê? Navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará o quê? A livrar Israel do poder dos israelitas, né? Então, amados, da mão dos filisteus, né? Então, amados, a primeira coisa aqui que a gente vê sobre Sansão é que ele foi alguém que já tinha sido consagrado para um ofício, né? Nós vimos semana passada o ofício sacerdotal, e agora aqui nós vamos ver o ofício do nazirado, ou de nazireu. E a gente muitas vezes não entende por que umas coisas e outras, né? Ele era nazireu. Mas não foi só a Sansão que foi nazireu. Muitos homens, na palavra de Deus, nasceram também com essa missão. E, dentre eles, o próprio profeta Samuel. Samuel, no capítulo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, a sua mãe Ana, e seu pai Elcana, principalmente Ana, que não podia ter filho, pediu a Deus, por sinal, o profeta Eli, aquele que nós vimos semana passada, chegou lá, viu Ana orando para um filho, está embriagada, né? Achou que ela estava embriagada, né? Olha o discernimento de profeta, né? Eli estava tão embaralhado, tão enrolado com a negligência dele, como no ofício sacerdotal com os filhos, que, ao ver Ana lá orando, interpretou que ela estava o quê? Bêbada, né? Então, Ana estava orando, pedindo a Deus um filho, né, indignada,
Então, e Deus concebeu. E diz o texto, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, dizendo assim, e fez um voto, depois que o menino nasceu, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva de não esqueceres, e lhe deres um filho varão, homem, certo? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha, né? João Batista também foi outro que foi consagrado no ventre da mãe, e também tinha voto de nazireu, e ele foi nazireu por algum tempo, né? Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre o quê? Materno, né? Amados, Samuel não continuou nazireu, nem tampouco João Batista, mas Sansão, o voto de Sansão era para ser, deveria ser por toda a vida, que foi o voto que a mãe dele fez, né? Desde o ventre da mãe, ele já nasceu nazireu. Portanto, amados, olha, ele não passou navalha sobre sua cabeça, nem bebida forte entraram em sua boca, enquanto ele submeteu ao voto dos nazireus, a esse regime, possuía força para efeitos heróicos contra os filisteus, os inimigos da pátria e dos seus irmãos. Né? Isso está escrito em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 a 25. E no versículo 24 do capítulo 13 de Juízes, diz assim, depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Né? E no versículo 25 diz assim, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadã, entre Zorá e Estaal. Amados, olhando para a vida de Sansão, nós podemos fazer algumas observações sobre a sua vida. Em Juízes capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó, em Timar, ele se interessou pela filha de um filisteu, e com ela se casou, apesar dos protestos de seus parentes. Olha, um dos primeiros vacilos de Sansão foi justamente ele não dar ouvido à ordem, à orientação dos pais. Né? Olha o que está escrito no versículo 2 do capítulo 14 de Juízes. Sansão disse ao seu pai, viu a mulher em Timar, mas das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Sabe por quê? Porque nessa época, quando o garoto, o jovem, queria namorar com alguém, não era ele que ia falar com o pai, não. Era o pai do garoto, o pai do homem, iria lá para fazer um acordo, né, com o pai da gata, né? Então, o que acontece? Ele viu a mulher lá, uma filisteia, que ele não podia namorar nem casar, certo? Era proibido, porque era um povo imundo, era inimigo do povo de Deus, certo? Aí ele tacou o olho na mulher, que não foi Dalila, certo? A princípio, foi uma mulher, com certeza devia ser uma formosa mulher. Ele tacou o olho e disse, pronto, escolhi. Tem uma lá. E daí diz, olha, não chegou com mentira, não. Né? Não, mas ela é quase, né? É muito comum eu como pastor, pegar a casa de, eu estou namorando com alguém. Não, mas ele, olha, pastor, ele é quase crente. Falta só Jesus. Né? Ele tem quase salvação, ele tem quase vida eterna, porém não tem, né? Então, e às vezes nós vem assim, querendo atacar. Não, mas olha, ele é muito melhor do que muitos crentes que eu conheço. E é verdade, né? Então, eu não sei qual foi o discurso aqui de Sansão, porém, olha o que aconteceu. Ele, não, pronto, vá lá e pegue-a, toma para mim. Olha o discurso entre ele e o pai. Versículo 14, capítulo 14, versículo 3a. Seu pai e sua mãe protestaram. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo de Israel, o seu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Na linguagem mais própria hoje é incrédulos, profanos, tá certo? Rebeldes, anticristão, tá certo? Estou colocando aqui uma versão mais moderna, né?
Olha a parte seguinte do versículo 13, né? Disse Sansão a seu pai. Ele podia ter recuado, né? É mesmo, né, pai? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado, né? Vocês estão lembrados que a primeira ministração sobre as armadilhas espirituais foi a guerra dos desejos? Muitas vezes, amados, nós somos chamados, estamos diante de uma situação onde nós somos chamados ou convocados por Deus para estar obedecendo ou cumprindo o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas, né? Vem aqui, por favor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é numa situação dessa onde a gente vai... É o grande teste do crente, certo? Porque quando as coisas estão tudo bonitinho, onde a nossa vontade está conectada com a vontade de Deus, amado, é uma maravilha. É fácil ser crente. É fácil até as pessoas olharem para dizer, está aí um jovem fiel, olha uma jovem fiel, né? Mas quando as coisas começam a complicar, quando a gente começa a viver um amor dividido entre o que é santo e o que é profano, estou lembrado, semana passada, os filhos de Eli, entre as coisas do mundo, as coisas que é lícita, entre as coisas que são lícitas e também as coisas que não convêm, aí é onde a gente passa por um grande teste, amado. E Sansão, ele não quis nem saber, apesar do pai e a mãe ter lembrado para ele, ter perguntado, rapaz, tu problema é mulher, é? Rapaz, está aqui, ó. Olha o leque aqui, né? Talvez, numa linguagem mais fácil, eu acho que o manual dizia assim, rapaz, mulher é igual a farinha, tem em todo canto, né? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Tem tantos aqui, por que você vai justamente àquela, né? Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes o nosso desejo está desconectado com a vontade de Deus. Sansão, amados, ele... Ver se eu consigo aqui pegar. Licença, please. Barulhou tudo. Não tem problema não, certo? Então, querido, Sansão, ele pede essa porque agradou, ele disse, me agradou. Foi que me agradou. E no capítulo 14, versículo 5 e 6, a gente começa a ver como as coisas começaram a complicar. A primeira vez que ele foi conhecer, foi na casa da escolhida de Sansão, mesmo com o protesto dos pais, olha o que aconteceu. Versículos 5 e 6 do capítulo 14 de Juízes, né? Quando sua primeira visita para ver a jovem mulher, a palavra de Deus, ela nos orienta que um pecado chama outro pecado, né? Um abismo, outro abismo, né? Olha, preste atenção no que aconteceu aqui, ó. A primeira vez que ele foi lá, depois de ter escolhido, ter resolvido no coração, que era aquela gata que ele estava querendo, mesmo contra a orientação dos pais, mesmo contra o princípio de orientação familiar do povo de Deus, ele diz assim, ó, ele vai lá, o que é que acontece? Um leão o interceptou, mas isso não foi problema, por aquele gigante não teve nenhum problema para matar o próprio animal, né? Ou seja, Sansão ele não tem problema, porque ele tinha algo sobrenatural sobre ele. Estou lembrado, ele era o quê? Consagrado. E ele tinha força sobrenatural, por sinal foi um dos homens mais fortes. E ele pegou o leão, que com certeza todos nós correríamos com medo, ou morreríamos só em olhar para o leão, de medo. Ele foi lá e abriu a boca do leão e matou, certo? Começou a errar por aí, porque ele não podia pegar em cadáver, né? Primeiro, desobediência ao nazirado, né? No versículo 12, do versículo 12 ao 19, a gente vê outro erro que ele cometeu. Um abismo chama outro o quê? Abismo. Uma armadilha espiritual chama outra armadilha espiritual. Preste atenção, na festa de casamento, já agora consolidado o relacionamento,
estava lá na festa, longe da parentela dele, ele casou, fez pacto com os inimigos, com os filisteus. Agora, o que é que acontece? Lá no casamento, ele propõe uma charada, um quebra-cabeça, tá certo? Que fazia parte do entretenimento da festa, fazia parte da festa. Talvez nós chamamos uma dinâmica, né? A dinâmica da festa, né? Ele propôs uma charada que fazia parte do entretenimento na ocasião. Prometeu roupa àqueles que conseguissem resolver o quebra-cabeça. Ou seja, ninguém conseguiu, tá certo? Mas, pressionado pela Agata, pela a glorificada, a quase crente, certo? Ela, com poder de persuasão, tá certo? Ela vai lá e consegue captar dele a resposta. Só que o que acontece? Ela passa a resposta para alguém e muitos acertaram a charada, tá certo? Olha o que diz o texto. Ninguém conseguia mais, pressionado pela sua esposa, a resposta apareceu. Em uma fúria, para conseguir as roupas, ele foi a Arquelon, matou 300 filisteus e levou suas roupas para dar aos falsos solicitadores da charada. Amado, sabe o que ele fez aqui? Ele prometeu, pronto, aquele que acertar, eu vou dar uma roupa. Aí a mulher lá, nada de fiel, tá certo? Aquela que ele confiou, até contra os pais, não é assim? A menina briga com o pai, briga com a mãe, briga com a avó, porque, afinal de contas, é o homem da minha vida. Afinal de contas, é a mulher da minha vida. Aí briga com o pai, briga com o parente, briga com todo mundo, né? Daqui a pouco volta chorando, né? Por quê? Porque desobedeceu, papai e mamãe, desobedeceu o princípio bíblico da palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Ela foi lá e contou. Aí ele, agora, para cumprir a sua palavra, olha o que ele fez? Um abismo chamou outro abismo, né? Um pecado chamou outro pecado. Ele foi lá nos filisteus, matou, sabe quantos? 30 homens. Tá certo? Trouxe todas as roupas, deixou o pessoal nu, os cadáveres nus, né? Pronto, está aqui. Aí jogou lá e cumpriu a sua palavra, né? Amados, consequência disso, diz no versículo 20 do capítulo 14 de Juízes, que o seu casamento logo fracassou. Olha a consequência disso aqui. Sua mulher foi dada ao seu melhor amigo. O texto diz aí que era o companheiro de honra, tá certo? Sansão voltou agora para a casa do papai, né? Como é consequência? Teve que voltar para casa. Amado, temos encontrado muitos desobedientes que acabam voltando para a casa do papai e da mamãe. Porque lá atrás, antes de fazer a escolha, não pensou, não calculou, não colocou diante de Deus, buscando a vontade de Deus, mas, na verdade, não tinha nada de Deus, era a sua vontade, Deus falando, as pessoas falando, e depois do abacaxi feito, né? Aí o que é que acontece? Agora voltou para estar casado, para a casa do papai, que para ele seria o quê? Um motivo de muita desonra. Voltou agora como chifrudo, né? A verdade foi essa, né? Ele voltou agora com a cabeça cheia de galho. A verdade, amado, Sansão, ele era uma verdadeira máquina de destruição. Em Juízes capítulo 15, do versículo 1 ao 5, a gente vê que, por consequência disso aí, um abismo chamou outro abismo. Olha, preste atenção no que aconteceu. Agora, para se vingar de sua mulher, que tinha agora deixado ele, não quis mais ele, né? Porque ele matou 30 patriotas, né? 30 irmãos filisteus dela. A família toda ficou chateada, com raiva de Sansão. Aí o que é que ele faz? Para se vingar da sua mulher, do seu sogro e dos filisteus, de modo geral, ele prendeu 300 raposas, amarrou seus rabos, ateou fogo nos campos, destruindo toda a plantação. Imagine só agora, ele matou 30, já tinha matado um leão, e agora ele destruiu, tá certo? Aquilo que seria a fonte de suprimento daquele povo. Destruiu toda a plantação dos filisteus. Consequência de tudo isso, um abismo chama outro abismo. Versículo 6, do capítulo 15.
os filisteus ficaram furiosos e mataram o que agora? A mulher de Sansão e o seu sogro. A máquina de matar respondeu com outro grande massacre dos filisteus. Quer dizer, preste atenção, amado. A vida de Sansão, por causa da sua obediência, era assim. Uma hora ele atrás dos filisteus, outra hora os filisteus atrás dele. Quer dizer, ele não tinha paz. Ele não conseguiu ter paz na vida dele. Porque é diferente a gente ter paz no coração quando a gente está fora da vontade de Deus. É utopia. Eu encontro pessoas, não, mas presta atenção, é verdade, pastor, eu deixei minha casa, eu estou agora com outra, é verdade, eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu estou feliz. Ou então, a mulher que resolve deixar o marido diz assim, não, pastor, eu quero ser feliz. Onde é que nós somos felizes? Fora da vontade de Deus, amados. Pode até ter momento de felicidade, né? Mas, porém, a verdadeira felicidade não vai ter, porque começa pelo princípio que o Espírito Santo que habita em nós, quando a gente peca, ele fica entristecido. O nosso pecado entristece o Espírito Santo que habita em nós. Certo? As 7 proezas de Sansão, quais foram? Primeiro, o estrangulamento de um leão com as próprias mãos no caminho de Timar. Primeira vez que foi visitar e conhecer a predileta, Juízes capítulo 14, do versículo 5 a 6. Segundo, o massacre dos 30 filisteus em Ascalon, Juízes 14, 19. A queima dos campos dos filisteus com 300 raposas, Juízes 15, de 4 a 5. Estou fazendo um breve resumo. O segundo massacre, depois que mataram a esposa e o sogro, que ele também não gostava muito, certo? Juízes 14, 8, mas por amor ele foi lá e matou. A matança de 1.000 homens com a queixada de jumento. Olha aqui, Juízes capítulo 15, 15, foi outra proeza dele. Ele matou 1.000 homens com a queixada de jumento. O cabra bom, é mais forte que Mike Tyson, né? A destruição da porta de Gaza, certo? Aí ele arrancou uma porta muito grande, acho que vai aparecer aí, né? Olha aí. O homem era uma máquina, né? E a derrubação do templo de Dagon, Juízes capítulo 16, do versículo 29 e 30. Amados, a derrubação do templo de Dagon, Juízes 16, do versículo 27 a 30, né? Queridos, agora, entre a 6ª e a 7ª proeza, vou repetir para que você se ficar sintonizado, entre a 6ª e a 7ª, ou seja, a destruição das portas de Gaza e a derrubada do templo de Dagon, certo? Aparece outra pessoa na vida dele. Sabe o que é que acontece? Sansão era igual ao João Teimoso. Estão lembrados de João Teimoso? Né? Que brinquedinho, né? A criança gosta muito. Você bate e ele volta, né? Ele não aprendeu da primeira vez, amados. Ele podia ter aprendido da primeira vez. Ele devia ter aprendido na primeira vez que ele foi pego pela armadilha espiritual, né? Carisma sem caráter. Não, novamente, ele buscou uma filisteia. Ele foi traído pela primeira, levou ele a fazer todas essas atrocidades, e agora ele estava no segundo momento fazendo de novo a opção errada. Longe da vontade de Deus, não conforme o que os pais tinham orientado, ele teve a oportunidade de mudar. Muitas vezes é assim, a gente tem a oportunidade, erra, tem a oportunidade de errar, mas volta a cometer o mesmo erro. Sabe por quê? Porque é a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, a gente sacrifica, a gente renuncia, tá certo? Mas quando é a nossa vontade, a gente tem 1000 desculpas para justificar a nossa opção. E, novamente, o que foi que aconteceu aqui? Entre a 6ª e a 7ª proeza, vem a trágica história da traição de quê? De Dalila. O homem que nenhum homem pôde conquistar foi derrubado por uma mulher. Certo? Após várias tentativas, aquela terrível mulher foi capaz de arrancar de Sansão, novamente, o quê? O segredo da sua força. Primeiro foi uma charada, a mulher, certo? Somebody love e tal, queixuda, né? Bobão caiu, certo? E o diabo sabe disso. O diabo sabe que nós somos tão... Deixa eu dizer fuleiragem, mas vou dizer não.
O diabo sabe que nós somos tão bobão, nós homens, é mesmo, que preste atenção, ele bota a mulher para vender produtos na mídia. Olha, está se repetindo aqui, vê a primeira, Filisteia, tá certo? Arrebentou o cara. Voltou a estaca zero, para a casa do papai. Segunda vez agora, vem Dalila. Primeira foi um segredo. Qual foi o segredo? A charada. Segunda agora, era um mistério. E o mistério tinha a ver com a vida dele. Tinha a ver com o voto que ele viveu algum tempo. O voto de Nazireu. Ele não podia cortar cabelo. E Dalila, ela foi conquistada, ela foi contratada como agente secreto dos filisteus para saber, para tirar do bobão, tá certo? Usou todo o seu charme, usou toda a sua sensualidade, lascou o vinho na cuca do cara, que ele não podia tomar vinho, certo? E depois de Somebody Love, né? Aéreo, a gente foi lá e ele acabou dizendo que a força dele vinha de um voto cuja o cabelo representava o quê? A força. O que foi que eles fizeram? Cortaram os cabelos de Sansão. Os seus longos cabelos eram o sinal do pacto feito a Yahvé. Se seus cabelos fossem cortados, seria reduzido à mortalidade. Os filisteus, então, cortaram os cabelos e, a partir daí, ele passou a viver em outro estágio. Amado, preste atenção. O inimigo veio a primeira vez, tentou e tal, arrebentou um pouquinho. Ele não desiste. Ele vem acabar com o resto. Tá certo? Ele vem acabar com o resto. Agora, qual foi a consequência? Tá certo? A primeira consequência, porque todo pecado tem consequência, certo? A primeira consequência foi, voltou humilhado para dentro de casa, ele voltou como traído, né? Ele voltou, assim, sabe, com a moral lá embaixo. Tudo bem, emocionalmente falando e moralmente falando, ele voltou falido. Tentou se erguer, afinal de contas, estava lá vivendo um pouquinho, praticando a lei do nazireado. Agora, a segunda, caiu de novo. Aí a segunda queda. Onde foi que esse homem ficou? Primeiro, ficou cego. A primeira coisa que aconteceu foi que os filisteus cegaram. Depois de ter cortado os cabelos dele, ele ficou cego. Amados, é assim que acontece com as nossas vidas. A primeira coisa que o inimigo faz conosco é cegar. Ele nos cega para o entendimento da verdade, o entendimento do que é puro e o que é verdadeiro. Algo que fica cego. Você defendia, você praticava, e agora, não, mas não é bem assim. Eu mudei, afinal de contas, eu estou vivendo um pós-modernismo, né? Afinal de contas, todo mundo está fazendo. Afinal de contas, se eu não fizer, eu não sou igual. Não é assim? Cega. Aquele que você defendia como valor espiritual, aí você fica cego para aquilo. Então, primeira coisa, essa cegueira aqui, amado, foi uma cegueira física mesmo. Furaram os olhos de Sansão. Segundo, tiraram a força de Sansão, amado. A capacidade dele de luta. O homem fica drenado, afinal de contas, fica para baixo. Aquele que era o homem mais, que as pessoas tinham mais medo, né? Temível. Foi o que aconteceu? Ele foi reduzido para ser usado como animal para moer grãos. Olha que consequência drástica na vida de Sansão. Ficou cego, ficou sem forças e passou a viver como um animal. Ele passou a carregar o negócio lá, que é para moer grão, para imprensar, como que antes era animal que fazia. Colocaram Sansão para fazer um serviço de animal. Amados, ele foi reduzido a escravo por seus piores inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Talvez não vai dar tempo eu terminar todo o meu esboço, mas, olha, o homem não cai de uma hora para outra. A primeira coisa, bote na sua cabeça, não cai de uma hora para outra. O que aconteceu é que, muitas vezes, tanto Sansão como qualquer um de nós, começa a dar lugar ao inimigo. Primeiro foi a primeira Filisteia, depois veio a segunda. Depois foi a matança. Depois começou a desobediência das regras, das normas espirituais que ele tinha, certo?
Então, o inimigo vai ganhando espaço e, finalmente, o domina por inteiro, né? O ser humano, ele é formado de corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, né? O espírito está dividido em duas partes. Primeiro, fé e consciência. Eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês, se der tempo. A palavra consciência quer dizer conhecimento com sabedoria. Nesta área, ninguém mexe. Aí é onde há um canal entre o homem e o trono da graça de Deus. A alma está dividida em três partes: entendimento, sentimento e vontade. Então, amados, o que é que eu aprendo aí? Eu e você, nós precisamos ter, primeiro, o entendimento da palavra de Deus, o sentimento de Cristo no nosso coração e a vontade de Deus em nós. Tá certo? O corpo é essa máquina maravilhosa criada por Deus. Certo? Ela é dotada, todos nós somos dotados de 5 sentidos, com os quais nós interagimos com o mundo que vivemos. Ou seja, visão, olfato, paladar, audição e tato. Preste atenção, amados. Essas áreas são as áreas que o inimigo usa para o pecado instalar no nosso coração. Podemos dizer mais ou menos assim, que algo do mundo penetra nos olhos de um homem, ele se instala, depois que penetra, na alma, onde na alma estão o nosso entendimento, o nosso sentimento e a vontade. Certo? E este homem dá lugar ao sentimento que antes era o sentimento de Cristo e dá lugar ao sentimento do mundo, que acaba empurrando o sentimento de Cristo, que estava em nós, para fora da nossa alma. O que antes era o sentimento de Cristo, agora é sentimento do mundo. Logicamente, a vontade deste homem tem entendimento da palavra, mas seus sentimentos são o do mundo que o domina. Aí é onde vem, aqui nós chamamos, a queda inevitável. Assim, amado, foi a vida de Sansão. Sansão foi alguém que jamais alcançou domínio próprio. E nem tampouco deixou Deus lhe dominasse. Sansão nunca se sujeitou à disciplina do Senhor, e nem à sua própria disciplina. Por isso, teve que ser disciplinado pelas circunstâncias. Né? Muitas vezes a circunstância disciplina. Né? A palavra de Deus, o sábio Salomão, em Provérbios 16, no versículo 32, na segunda parte, diz assim: ele nos assegura que melhor é quem governa seu espírito que quem governa o quê? Uma cidade. Ó. Melhor é quem governa o seu espírito do que domina e governa uma cidade. Né? Sansão, amado, foi o homem mais forte da terra, mas não se sujeitou a Deus na integridade, nem tampouco na obediência. Por isso, ele passou a ser o homem mais fraco do mundo. Olha, esse conceito aqui, guarde aí, talvez seja algo que você precisa entender, sair daqui. A grandeza do homem não é medida pela força dos sentimentos que ele domina. Certo? A grandeza do homem é medida, aliás, pela força dos sentimentos que ele domina, não pelos sentimentos que o domina. Muitas vezes nós somos dominados pelos nossos sentimentos. Sansão foi alguém assim. Ah, está vendo a mulher lá? Estou vendo. É essa que eu quero, sentimento. Não, mas foi essa que eu escolhi, né? Por quê? Porque foi o sentimento que dominou ele. Então, a força de um homem é medida, a grandeza de um homem é medida pela força do sentimento, não pela força do sentimento. Aliás, é medida pela força dos sentimentos que o domina, não pelos sentimentos que o dominam. Né? Veja que incoerência. Sansão dominou um leão no caminho de Timar, tá certo? Mas não conseguiu dominar o seu próprio eu, porque não deixou que Deus fosse o primeiro em sua vida. Sansão fixou os olhos ofuscante de uma falsa amante e acabou cego. Sansão não quis brilhar nos caminhos que Deus lhe destinara desde pequeno e findou dando voltas e empurrando a vida com a barriga, né? Amados, aqui nós aprendemos com a vida de Sansão
o que o nosso inimigo é capaz de fazer com as nossas vidas. Tá certo? A primeira coisa é que ele pode tirar a nossa disposição de luta. Talvez você diga, mas não, eu conheço um irmão lá que uma vez conversando com isso, não, é impossível isso acontecer comigo. A queda começou ali, certo? Porque o nosso inimigo, ele pode tirar a nossa disposição de luta. Segundo, ele é capaz de destruir a beleza de Deus em nós. Sansão era bonito. Além de ser forte, ele era um cara bonito, né? Era belo. E não só a beleza física, ele era carismático, né? Ele era querido pelas pessoas. Mas o inimigo é capaz de destruir a beleza de Deus em nós. O inimigo de Deus, ou o nosso inimigo, ele pode acabar com a nossa moral, reduzindo a escravos, né? Ele pode nos lançar na sarjeta da vida. Amados, Sansão gostava de brincar. Muitas vezes nós somos como Sansão, brincamos com coisas sérias, tá certo? Sansão gostava de brincar e, principalmente, ele gostava de brincar de se amarrar, certo? Para mostrar sua força. Por 4 vezes, ele permitiu que fosse amarrado. Acabou seus dias amarrado mesmo, tá certo? Porque, de tanto brincar com coisas sérias, ele acabou o quê? Ficando escravo do inimigo. Ele carregou os portões de gado sobre os seus ombros, um pesado portão de gado sobre os seus ombros, mas foi esmagado sobre os seus próprios pecados. Nosso inimigo, amados, é covarde e traiçoeiro. Ele não brinca. Sabe por quê? Ele é destruidor. A missão dele qual é? Matar, roubar e destruir, né? Outra coisa de Sansão, ele gostava de folia, de brincadeira, né? De festa. Ele gostava de festa, Sansão. E seu penúltimo ato foi servir de palhaço perante os seus inimigos. Vocês já ouviram a palavra... Rapaz, ontem eu fiz uma palhaçada, né? Não é verdade? Algumas vezes o inimigo escraviza tanto que acaba nos levando a sermos palhaços mesmo. Foi o que aconteceu com Sansão, né? Ele virou o quê? Motivo de chacota dos filisteus, né? Todo mundo curtia, todo mundo batia, meninos brincavam com ele, quer dizer, aquele que brincou tanto com a vida, acabou as pessoas brincando também com ele, né? Amado, eu tenho aqui uma conclusão, para a gente encerrar, sobre essa disciplina espiritual, ou sobre essa armadilha espiritual, que com certeza, amados, eu não sei se você está entendendo o que Deus tem falando para mim, falou para mim, está falando para você. Nós somos consagrados. Nós fomos separados por Deus. E nós precisamos viver como consagrados, separados para Deus, para a honra e glória de Deus. A palavra santo quer dizer o quê? Separados. Fomos separados por Deus, para Deus e para dar glória o quê? A Deus. Quem foi para o retiro espiritual sabe, né, dessa mensagem que eu prego lá. Fomos separados para Deus, por Deus e para dar glória a Deus. Sansão foi um homem separado, foi um homem consagrado ainda no ventre de nossa mãe. Nosso inimigo é covarde e traiçoeiro. Amados, felizmente, Sansão arrependeu-se na última hora e procurou redimir sua vida, que estava fracassada, com o último esforço de fé. Juízes, capítulo 16, versículo 28, é a última texto que eu quero ler, certo? Então Sansão declarou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, né? Todos nós sabemos, amado, o que aconteceu, né? Ele estava amarrado no pináculo do templo de Dagon, sem força. Ele estava amarrado, já tinha sido humilhado, sem visão, não estava podendo ver nada. Era uma festa, certo? Que ele foi levado para ser o espetáculo da festa. O forte que agora virou fraco, né? É assim que o inimigo faz. É crente mesmo, é mesmo. Nega o teu Deus e morre. Não foi assim que foi com Jó? Amado do céu, preste atenção.
a oração final de Sansão foi atendida por Deus. Porque quando nós pedimos força ao Senhor para combater o pecado, não tem como Ele não nos dar. Tem momentos em nossas vidas que a gente está lutando com as nossas próprias forças, mas a gente não consegue sair do canto. Peça a Deus. Talvez você está vivendo um momento onde você está... O inimigo tem ganhado espaço na sua vida. Os Dagons, os filisteus, os Dalilos e as Dalilas têm se apresentado. O negócio está pegando, você está se balançando. As dúvidas começam a aparecer. As propostas começam. Aí você está lá. Esse é o momento de clamar a Deus. Dá-me força, Senhor. Foi o que Sansão fez. Pela última vez. Nós sabemos pela história que Sansão foi restituído força. Ele conseguiu derrubar e matou todos aqueles que estavam querendo matá-lo. O inimigo. Os inimigos. Que estavam todos eles sobre o templo de Dagon. Queridos, nós precisamos sair daqui dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu sou consagrado, eu sou separado, e eu quero viver como separado. Para isso, Senhor, eu preciso te colocar como centro da minha vida. Porque quando o Senhor é o centro da nossa vida, mesmo que a nossa vontade seja diferente da vontade de Deus, a gente vai ter força para dizer não. A gente precisa permitir que Deus seja Senhor da nossa vida de forma permanente, né? De forma permanente. Porque tem momento que, teoricamente, a gente até diz que Ele é, mas você sabe que não é. Você tem outros senhores. Você, alguém, Dalilos, né? Filisteus. Aí você coloca, né? O hobby, o status, a posição, a conta bancária, os bens. Muitas vezes essas coisas passam a ser Senhor, no lugar do Senhor em nossas vidas. Amados, com a grande lição para essa noite, com essa armadilha de Sansão, não adianta apenas sermos pessoas carismáticas, simpáticas, amáveis e até bondosas. Precisamos ter o caráter de Cristo formado em nós. O caráter de Cristo formado em nós. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado para o seu coração e você entenda que essa armadilha que Sansão foi vítima é uma das armadilhas que muitos e muitas têm caído também. Muitos, até apostata da fé, negam a fé, porque não deu ouvido ao Senhor. Estão lembrados? 5 sentidos? Ouvido, que a gente ouve, que a gente vê. São os sentidos que a gente interage com o mundo. E é por esse sentido que muitas vezes o inimigo entra. O que a gente fala, até o que a gente come, né? O que a gente bota na boca, né? O que a gente pega. Sansão viu Dalila, viu a primeira filisteia, viu a segunda. Que o Senhor possa estar dando direcionamento para as nossas vidas, de forma integral. O nosso corpo, a nossa alma e espírito. Para que sejamos vencedores, para a honra e glória de Jesus. Vamos orar. Ai, Deus, quando a gente olha, Senhor, para a vida de Sansão, Senhor, Pai, o que nos entristece é que poderia ter sido diferente, Senhor. Tu criaste ele com uma função, libertar o povo, Senhor. Até ele fez isso, Senhor.
mas Ele pagou com a sua própria vida, Senhor. Ele podia ter tido, Deus, tantas bênçãos, Senhor, tantos privilégios em Te obedecer, ou em Te obedecer, Senhor, mas Ele amargou em sua vida momentos difíceis. Foi preciso tocar, Senhor, no seu físico, para que sua alma fosse restaurada. Foi preciso tocar no seu sentimento, Senhor, para que o verdadeiro amor pudesse brotar do nosso coração para Ti, Senhor. Pai, eu nem vou te pedir essas coisas para nós, Senhor. Mas eu vou te pedir que pela a Tua doçura, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua benevolência, Senhor, Tu venha nos ajudarmos a destruir templos de dragões em nossas vidas. Nos afastando daquilo que é profano e impuro, Senhor. Porque nós somos consagrados. E precisamos de viver como consagrados, Senhor. Para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.